Olá, minhas amigas, meus amigos. Vamos ao nosso encontro de hoje. Não é um dia feliz, é um dia triste, com esse caso da menina lá do Espírito Santo, né? Menina de 10 anos. Mas, enfim, antes de mais nada, eu queria pedir desculpas e corrigir, porque os nossos atentos companheiros aí da nossa conversa, os atentos interlocutores, me lembraram quando eu citei o capitão Alfred Dreyfus, né, que ficou preso na Ilha do Diabo, na Guiana. Eu disse que foi um caso durante a Guerra Mundial, a Grande Guerra, né? Foi anterior, foi ainda no século XIX, né? na última década, em que misturaram provas, falsificaram documentos para condená-lo, quando, na verdade, o caso era outro, né? O autor do crime era outro. Se notabilizou o Émile Zola, que fez o J'accuse, né? O livro Eu Acuso. O Zola teve que fugir para a Inglaterra, se não me engano, porque ele também foi considerado lá que estava inventando história, e acabou sendo o grande vencedor. Eu lembro do livro porque minha mãe e minhas tias leram o Eu Acuso. Bom, mas se você ainda não estiver inscrito, junte-se a nós e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, eu dizia que é um dia triste hoje, um dia de para a gente pensar a respeito, né? Essa menina de 10 anos de idade, lá do Espírito Santo, que vinha sendo estuprada pelo tio, marido da tia dela, desde os 6 anos de idade. Não tinha mãe, a mãe havia morrido, o pai preso, né? Essa menina é a grande vítima e o estuprador é o grande criminoso. E ainda temos mais uma vítima, que é um bebê, né? 22 semanas já é um parto prematuro. A justiça autorizou, porque havia risco de vida para os dois, né? E havia o estupro, e a lei permite. Então, nós temos um caso aí de um criminoso e 2 vítimas, né? E o pior de tudo é o barulho que se fez em torno disso, marcando essa menina para o resto da vida. Só coisas lamentáveis, e é preciso tirar lição disso, né? Sobre as penas para os crimes aqui. Ele está foragido, parece que fugiu para a Bahia. E essa questão de estupro de crianças, que, em geral, acontece dentro do âmbito familiar, ali, naquele mundinho, né? Não é a pessoa que estava passando na rua, de um modo geral, né? De um modo geral, é dentro do âmbito familiar. Triste, triste, muito, muito triste. Bom, vou mudar de assunto. Tem uma declaração do ministro Fachin, ministro José Edson Fachin, relator da Lava Jato, ministro da Suprema Corte do país. Ele teve lá uma palestra no Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, pois esse juiz do Supremo disse que ficou parecendo um cavaleiro do Apocalipse, anunciando o apocalipse da democracia brasileira. Ele disse que a eleição de 2022 pode ser comprometida se não houver consenso em torno das instituições democráticas. O futuro está sendo contaminado pelo despotismo e nos aproxima de um abismo. O Brasil democrático, construído em 1988, tem um cavalo de Troia. Está na contramão da história a escalada de autoritarismo hoje presente no Brasil. Despotismo, segundo o dicionário Aurélio, que é feito lá no Paraná, do ministro Fachin, significa tirano, opressor, né? Regime tirânico, opressor, arbitrário, né? De poder absoluto.
Eu lendo isso, né? Está falando de eleição comprometida. Se não houver consenso, o que é o consenso? É a ideia única? A ideia única que havia antes? Ideia única que há em Cuba, na União Soviética? Havia. Consenso é a ideia única. Democracia, pluralidade de ideias. Dá a impressão de que ele, para mim, dá a impressão de que ele está fazendo uma autocrítica, está criticando o Supremo, né, que agrediu liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de trabalho, fez censura prévia, né, saiu do devido processo legal, né, dá a impressão. Mas não é verdade. Ele está se referindo ao presidente da República, ao eleito na última eleição. E aí isso soa como um manifesto político, né? Tal como aquele que ele fez quando era professor e advogado a favor na campanha eleitoral de Dilma. Só que agora ele é ministro do Supremo. Tem que guardar isenção. Ele disse mais uma frase, que liberar a candidatura Lula em 2018 faria bem à democracia. Em 2018, Lula já era um condenado por corrupção, mais de uma vez. Eu acho que essa última frase é uma assinatura. É muito estranho, muito, muito estranho, sobre isenção de um juiz do Supremo. Bom, e agora o Supremo está votando, eu confesso que não sei o resultado, de mais restrições à segurança pública no Rio de Janeiro, sobre as chamadas comunidades, as favelas, os morros, onde os traficantes se abrigam, né? Já haviam proibido que a polícia entrasse durante a pandemia. Agora parece que estão restringindo até helicópteros. Isso afeta a soberania nacional. A lei brasileira não entra naqueles territórios. O nome desses territórios liberados, digamos assim, é santuário. É o santuário do crime, dos fora da lei, daqueles em que a lei brasileira não atinge, portanto, equivale a um Estado soberano dentro do território brasileiro. É outra questão bem grave. E falando nisso, amanhã, terça-feira, o Conselho Nacional do Ministério Público julga uma ação, existem várias queixas lá, contra Deltan Dallagnol, o chefe da equipe do Ministério Público da Lava Jato em Curitiba. É uma ação movida pela senadora Cátia Abreu, né, alega que ele está fazendo política eleitoral, valorizando suas palestras, etc. Eu não sei, não consigo prever qual vai ser o resultado. O pedido é que ele saia da chefia da Lava Jato e fique à disposição do Ministério Público Federal, né? Muita gente acha que isso enfraquece a Lava Jato. Eu não sei, porque pode ser que a saída de Deltan tenha que demonstrar que a Lava Jato está ainda mais forte, está ativa, né? Pode ter esse outro lado também, né? E a gente não sabe o que os 11 do Conselho Nacional do Ministério Público vão decidir. Então vamos esperar o resultado disso. O presidente Bolsonaro fez mais uma viagem, agora foi a Sergipe, de novo aquelas manifestações populares. Ele, quando teve alta da Covid, né, ele já foi à Bahia, foi a Piauí, depois no dia seguinte foi a Bagé, no extremo sul, depois foi a Belém, foi ao Rio, acho que foi a São Paulo também, no litoral, né, agora está em Sergipe, viajando bastante, né. Eu não sei se isso é que preocupa o ministro Fachin, não entendi bem. Bom, e para encerrar, um pensamento sobre a nossa caríssima vizinha do Sul, a Argentina. Eu trabalhei lá por 3 anos,
né? A Argentina tem um lugar muito grande nas minhas memórias, no meu coração, e é lamentável, porque é um país maravilhoso, né? E a Argentina está chorando hoje, manifestações de choro. Mas aí eu pergunto, elegeram de novo o presidente errado? Elegeram esse Fernandes, né? e a Cristina, né? Os argentinos chamam de La Cretina, a Cristina Kirchner, vice, que também é presidente do Senado, né? E já estão querendo mudar a Suprema Corte, né? E essa questão aí de que então, é um governo contra a iniciativa privada em todas as áreas, na rica lavoura argentina, na pecuária argentina, assim como na indústria argentina. A indústria está se mudando, saindo de novo. Houve um tempo em que eu estava lá que a indústria fugia da extrema esquerda revolucionária armada, né, porque os empresários eram sequestrados, ameaçados, etc. Agora está fugindo por perseguições tributárias, cambiais, né? É uma pena, é uma pena. Um país com a força da Argentina, com a beleza da Argentina, com a educação que a Argentina teve lá no século XVIII, desculpem, no século XIX, metade do século XIX, dos anos 1800, com o Domingo Faustino Sarmiento, né? Esse herói latino-americano do ensino, essa formação cultural que tem o argentino, teve que sair às ruas, porque o governo argentino está tirando da iniciativa privada a capacidade que ela tem de pagar imposto e de dar emprego. Uma maluquice, né? Está fazendo isso. E a dona Cristina Kirchner, cheia de processos por corrupção, foi eleita também. O povo argentino escolheu, né? E já se arrependeu assim tão rápido. Mas quando é que vai pensar sobre a seriedade da escolha? Eu estou dizendo isso porque esse ano vamos ter eleição. Temos que pensar muito antes de decidir o nosso voto. De Brasília, Alexandre Garcia.